Boa tarde, galerinha. Como que passaram o final de semana? Bem? Graças a Deus, mais uma semana começa e hoje nós vamos trabalhar português. Vamos lá? Vamos fazer a correção das páginas 50, 51 e livro de atividade 15 e vamos trabalhar as 52, 53, 54, 55, 57 e livro de atividade 18. Hoje nós temos bastante coisa. Vamos começar? Então, lá na página 50, vocês tinham que interpretar uma carta do leitor. O número 2 perguntava, onde essa carta foi publicada? Lembra que a gente acha todas as informações aqui embaixo? O local, que página, lembra? Então, é aqui que vocês iriam localizar. Então, ela foi publicada na revista Ciência Hoje das Crianças. Número 3, quem a escreveu e em que local mora? Quem escreveu foi L.K. de Moreilândia, PE, Pernambuco. 4. Qual pedido LK fez à revista? Ela pediu uma reportagem sobre discriminação. E número 5, vocês tinham que fazer uma carta do leitor. E aí, vocês fizeram? Quando eu voltar às aulas, eu quero ver de cada um. Tudo bem? Na página 51, foi sobre os adjetivos pátrios, né? Que são aqueles de origem. Pode ser comida, pode ser pessoa, pode ser de um estado, de um país. Então, número 1, vocês tinham que sublinhar, passar um risquinho embaixo da origem dos inventores. Então, na letra A, esse risquinho ficaria embaixo do inglês. B, francês. C, escocês. D, sueco. E o número 2, vocês tinham que escrever o nome do país de origem. Então, quem é inglês nasce na Inglaterra. Não é Inglaterra, é Inglaterra. Por isso eu utilizo 2 R's. Letra B. Quem é francês nasce na França. C. Quem é escocês nasce na Escócia. E a D. Quem é sueco nasce na Suécia. E no livro de atividades 15, vocês tinham que encontrar no caça-palavras as palavras de adjetivos pátrios. Então, na letra A, quem nasce na Alemanha é alemão. B, Maria sempre almoça em restaurante chinês, porque gosta de comida chinesa. C, meu vizinho é nordestino, pois ele nasceu em um estado da região Nordeste. D, Joana vai fazer compras no Paraguai, porque os produtos paraguaios têm preços mais baixos que os brasileiros. E, Márcia está estudando italiano, porque quer morar na Itália. F, ganhei uma bolsa marroquina que minha tia trouxe de Marrocos. G, quem nasce no estado do Pará é paraense. Aqui muitas vezes as pessoas confundem, porque Pará é paraense, Paraná é paranaense, tá? Não confunda. Então, Pará, paraense, Paraná, que é paranaense. H, preciso aprender grego porque pretendo trabalhar na Grécia. E a letra I, a comida baiana é muito apreciada pelos turistas que visitam a Bahia. Então, essa foi a nossa atividade de correção. Agora nós vamos começar a atividade de hoje. Então, página 52. Antes de começar a atividade, eu queria saber de vocês se vocês já tiveram curiosidade de saber sobre a vida de alguém. Se vocês já leram sobre a vida de alguém. E aí, tem alguém que vocês tinham curiosidade de conhecer e saber a vida? Então, sobre esse assunto, eu trouxe um vídeo que traz bastante curiosidade sobre uma pessoa chamada Santos Dumont. Vocês já ouviram dizer? Já? Não? Vamos assistir esse vídeo rapidinho? Daqui a pouco a gente volta e a gente já comenta um pouquinho, tá? O que um delicioso banho quente tem a ver com um avião? Um banho quente te deixa leve e um avião te faz voar. Mas que invenção, hein? Mente de um cientista e inventor inquieto como Alberto Santos Dumont. Desde criança, Santos Dumont tinha um interesse enorme por máquinas. Era tão precoce que logo começou a pilotar o trem da fazenda de seu pai.
E como todo grande cientista, ele era imaginativo e olhava além. Que tipo de mecanismo pode fazer voar? Foi perseguindo esse sonho já tão antigo dos homens que Santos Dumont desenvolveu técnicas inovadoras. Ele reinventou uma forma já conhecida de voar, trabalhando no design de um novo tipo de balão, o Balão Brasil. Só que o sistema que colocava o balão no ar não garantia nem a trajetória, nem o pouso. Santos Dumont queria voar como um pássaro, ou seja, tendo o controle do caminho. Por isso, adaptou o motor a gasolina e acoplou a um novo modelo, o dirigível número 1. Foi um sucesso. Dumont passeou tranquilamente por Paris. Mas o modelo ainda não oferecia todo o controle que Santos Dumont almejava. Como fazer voar algo comandando seu direcionamento? Sempre repensando suas próprias respostas, Dumont criou, desenhou e aperfeiçoou outros modelos. Ele mesmo testava suas ideias e assumiu que contou muito com a sorte em vários momentos perigosos. Até chegar no dirigível número 6. Esse projeto contava com a melhor tecnologia de navegação aérea jamais feita. Ele foi a primeira pessoa a dirigir um veículo aéreo em um percurso determinado. Santos Dumont era reconhecido como um homem que podia voar. Mas sua genialidade lhe dizia que ele podia fazer melhor. No ano seguinte, tentou atravessar o Mediterrâneo com esse aparelho, porém não obteve sucesso nessa empreitada. Mas quem disse que ele desistiu? Pelos próximos 10 anos, Dumont construiu 20 balões e aeroplanos. Um deles ele usava todos os dias para visitar amigos e ir jantar. Dumont era uma das personalidades mais queridas de seu tempo. Foi em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, que Santos Dumont fez o mais inovador e famoso voo. Agora, com um projeto muito mais pesado do que o ar, que já podemos chamar de avião, o 14 bis. Depois do 14 bis, Dumont ainda inventaria muito mais moda. Foram mais 4 modelos de avião que o inventor chamava de meus bebês. O projeto número 18 foi o precursor do hidroavião. Deslizava nas águas e delineou o que conhecemos como ultraleve a partir do Demoiselle ou Libellule. Mas o mundo se tornou um lugar complicado. Isso trouxe muita tristeza a Dumont, pois os aviões se tornaram a principal e mais mortífera máquina da guerra. Ele retornou ao Brasil e não parou de criar. Inventou uma casa cheia de novidades. Dumont era muito supersticioso, por isso desenhou uma escada em que só se começa a subir com o pé direito. Mas então, o que um banho quente tem a ver com um avião? É que Dumont inventou também um sistema de aquecimento para o chuveiro. Dumont era um cientista que gostava da vida e das pessoas. Suas invenções são de livre patente, ou seja, patrimônio da humanidade. Os avanços que cada um de seus inventos trouxeram fizeram com que a indústria, não só aeronáutica, como a automotiva e a agrícola, se desenvolvessem e se modernizassem. O legado de Santos Dumont nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. E aí, gostaram do vídeo? Viu quantas coisas bacanas Santos Dumont fez? Então, o assunto de hoje que nós vamos trabalhar é sobre biografia. Professora, o que é biografia? Então, biografia é quando alguém conta a história de vida de uma outra pessoa. Então, vamos supor que eu queira contar, eu vou fazer um livro e vou contar a vida de alguém. Então, eu vou fazer uma biografia dela. Eu vou pegar desde pequena, vou falar as coisas mais importantes que aconteceu na vida dela, sobre a profissão, as coisas que ela gosta, enfim. Nós vamos contar sobre a vida dela.
Diferente se eu for contar da minha vida. Se eu contar da minha vida, eu faço uma autobiografia. Então, olha a diferença. Autobiografia é quando eu conto sobre a minha vida. Quando eu relato sobre a vida de alguém, eu faço uma biografia. Deu para diferenciar? Então, vamos acompanhar a leitura na página 52? A biografia é um texto que conta a história de vida de uma pessoa. Geralmente, ela é rica em detalhes sobre experiências vividas pela pessoa que está sendo biografada. Número 1. O texto a seguir apresenta informações sobre o inventor do avião. Leia e descubra quem foi. Sobe e desce. Desde criança, Alberto Santos Dumont gostava de máquinas. Depois de ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, um livro de Júlio Verne, ele decidiu que queria voar. Experimentou um passeio de balão na França, se encantou e passou a construir seus próprios balões e dirigíveis. Aí resolveu ir mais longe. Queria fazer uma máquina com motor capaz de voar. Ele fez alguns protótipos e caiu várias vezes. Bateu em árvores, em prédios, caiu em telhados, até que usando bambu e tecido, ele construiu 14 bis. No dia 23 de outubro de 1906, finalmente o avião levantou o voo. Os membros da comissão do Aeroclube da França, encarregados de fiscalizar o voo, ficaram tão encantados com o que viram que se esqueceram de cronometrar o tempo que o brasileiro permaneceu no ar. Por causa da atrapalhada, ele teve de repetir o voo um outro dia. Permaneceu no ar por 21 segundos a uma altura de 4 metros. Então olha que bacana, né? Saber da história da vida do Santos Dumont. Na verdade, o nome dele é Alberto Santos Dumont, nós conhecemos ele como Santos Dumont, mas é muito interessante saber que ele foi inventor, né? E que não foi só isso. Você viu a escada que ele inventou, que legal? Você viu também que o chuveiro, nós temos o chuveiro hoje por causa dele? Lá no vídeo não fala, mas o relógio de pulso também, ele é inventor. Então é muito interessante de saber sobre a vida de alguém. Vamos lá para a página 53? O número 2 está falando assim: encontre no diagrama palavras que façam parte do texto que você acabou de ler. Depois complete as frases a seguir. A. Desde criança, Alberto Santos Dumont gostava de... Lá no texto falava do que ele gostava desde criancinha, que ele ficava encantado já. B. Decidiu que queria voar após ler o livro de... Como que chama a mesma pessoa que escreveu aquele livro lá? O nome dele era A Volta do Mundo em 80 Dias. C. Experimentou um passeio de balão na... Qual que é o nome? Se encantou e passou a construir seus próprios... Taranana e taranana. D. Sobrenome do inventor. Sobrenome, lembra? Eu me chamo Cíntia Gonzaga Amaral. Amaral é o meu sobrenome. E o dele? Qual que é o sobrenome dele? Bateu em alguma coisa, depois em mais alguma coisa, caiu em telhados, mas sua persistência não deixou de existir. Lembra no texto que ele batia no lugar, batia no outro? F. Usando, ele usou duas coisas. Ele construiu 14 bis. Então, vocês vão completar achando as palavras lá no diagrama. Página 54. Letra G. Alberto Santos Dumont era... H. No dia 23 de outubro de 1906, finalmente levantou o voo. Quem que levantou o voo? I. Os membros da comissão da França foram encarregados de fiscalizar o voo. J. Permaneceu no ar por 21, o quê? A uma altura de 4 metros. Então, vocês vão completar de acordo com o texto. 3. Converse com seu professor sobre as questões a seguir. Depois, registre suas respostas. O que significa pai da aviação? O que será que significa isso porque ele é conhecido como pai da aviação? Será que não é porque ele que criou, ele que começou tudo? Então, a resposta seria essa: ele é responsável pela criação, por isso que deram para ele esse título. É igual, por exemplo, o Pelé. O Pelé, ele é rei? Não, mas ele é rei do futebol, né? Porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, apelidado ele rei do futebol, mas ele não é rei. É igual aqui o Santos Dumont, pai da aviação, porque foi a partir dele, né, que o avião que a gente conhece hoje é por causa dele, das invenções dele. Letra B. A quem ela foi atribuída e por quê? Esse título, pai da aviação, atribuiu a quem?
De quem que nós estamos falando? A biografia é de quem? Então, coloquem lá. 4. Quantas vezes Santos Dumont levantou o voo com seu avião 14 bis? Sublinhe no texto o trecho que confirma essa afirmação. Então, lá no texto, vocês vão encontrar essa resposta. Então, se foi uma, vocês vão escrever uma e vão colocar no texto que justifica. Lá não está exatamente escrito uma vez, tá? Mas vocês vão ter que encontrar. Se for duas, vocês vê duas e lá no texto vão marcar esse trecho que comprova que é duas. Se for 3, assim por seguinte. 5. Leia um trecho com mais informações sobre o inventor. Então, aqui tem mais informações, ó. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda de Cabangu, no dia 20 de julho de 1873. Como os meninos daquele tempo, ele também gostava de brincar ao ar livre, correr e aprontar as suas. A fazenda fica na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, numa cidade inicialmente chamada Palmira, que mais tarde mudou o nome para Santos Dumont, em homenagem a ele. Então, essa cidade hoje, vocês não encontram ela com o nome mais de Palmira. Hoje é Santos Dumont. A fazenda Cabangu ainda existe, agora transformada em um museu da casa natal de Santos Dumont, conservando a memória do seu morador. Então, essa fazenda ainda existe lá e, com certeza, eu nunca fui, mas deve ter muita coisa bacana sobre a vida dele. Página 55. 6. Após ler o texto, como você imaginou Santos Dumont quando criança? Conte como ele brincava. Você se identifica com ele? Por quê? Então pensa aí. Ele gostava de brincar, ele gostava de ficar ao ar livre. E você? Você também gosta? Ou você gosta mais de ficar no videogame? Você é curioso? Ou você não, você é mais sossegado? 7. Esse aqui não precisa responder no caderno não, tá? 7. Os textos que você acaba de ler são definidos como? Então, quando eu pego um texto onde alguém conta a história de uma outra pessoa, é uma autobiografia ou é uma biografia? Lembra que quando eu conto a minha história, eu mesma contando sobre mim, é uma autobiografia. E quando a gente conta a história de alguém, é o quê? Uma biografia. Então, vocês vão riscar. O número 8, vocês não precisam fazer por enquanto, tá certo? Então, vamos lá para a página agora 57. Tiveram alguma dúvida sobre biografia? Ficou claro que a biografia é alguém contando a história, que nessa narrativa a pessoa conta as coisas mais importantes da vida dela, em detalhes. Ficou claro? Então, tá bom. Página 57. A 56 a gente faz em um outro momento, na sala de aula, quando nós retornarmos. Vamos trabalhar agora um novo conteúdo, os 2 pontos. No segundo ano, vocês já até viram, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, acompanhe a leitura aí na página 57. 2 pontos. Geralmente, o sinal de 2 pontos, além de indicar uma breve pausa, é usado para mostrar que em seguida será apresentada uma fala, uma citação, uma explicação ou uma enumeração. Então vamos ali na lousa para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Vamos ler essa informação. Bis, o primeiro avião a cruzar os céus. Então lembrando que esse sinal de 2 pontos, ele serve para dar uma pequena pausa, mas ele também serve para explicar. Quando eu coloco aqui, ó, bis, logo em seguida, eu estou explicando, olha lá, o primeiro avião a cruzar os céus. Eu estou explicando que o bis foi o primeiro avião a cruzar os céus. Qual outra situação eu utilizo também os 2 pontos? Por exemplo, quando eu estou enumerando, se eu falar assim, eu fui na feira e comprei vários alimentos. Então, fui à feira e comprei. Então, eu vou enumerar o que eu comprei. 2 pontos. Comprei o quê? Laranja, maçã, goiaba, e limão. Então, o primeiro
Ele serve para explicar. Aqui, ó. Ele está explicando. Essa é a função dos dois pontos aqui. Explicar. Bis, o primeiro avião a cruzar os céus. O segundo, ele está enumerando. Aqui, ó. Ele vai enumerar. O que ele comprou? Ele comprou laranja, maçã, goiaba e limão. Uma outra situação utilizada, além de utilizar ele para explicar, também para enumerar, é quando, por exemplo, nós temos um diálogo e ele vai indicar que alguém vai falar. Por exemplo, então, mamãe falou. 2 pontos. A mamãe vai falar aqui alguma coisa. Lembra do diálogo? Então, esses 2 pontos aqui, ó, também serve para indicar quando alguém vai falar. Então, são 4 situações. Uma pequena pausa, quando vai explicar, quando vai enumerar e quando ele vai indicar que alguém vai falar algo. Número 1. Nas sentenças a seguir, insira os 2 pontos antes das explicações. Letra A. Conhecemos a história de um homem extraordinário, Santos Dumont. Onde eu coloco os 2 pontos aí? Onde que eu dou uma pequena pausa para eu explicar? Então, olha aí, ó. Conhecemos a história de um homem extraordinário. 2 pontos, Santos Dumont. Vocês só vão colocar e inserir os 2 pontos, tá? B. O avião não deveria voar. É um aparelho muito pesado. Onde que você dá uma pequena pausa aí e explica por que ele não deve voar? Então, ali, ó, o avião não deveria voar. É um aparelho muito pesado. C. O primeiro avião a voar no mundo, 14 bis. Então, onde você dá uma pequena pausa é onde você vai inserir os 2 pontos. 2. Discuta com os colegas e professor em que outras situações de escrita esse sinal de pontuação é usado. Lembra? Além, então, de eu explicar, eu utilizo também nos diálogos para poder indicar quando alguém vai falar alguma coisa e também quando estou enumerando. Essas são as utilizações dos 2 pontos. Livro de atividade, página 18. Número 1. Explique para que servem os 2 pontos nos trechos a seguir. Letra A. De repente, a mãe de Patrícia entrou na cozinha e viu a filha. Patrícia, o que você está fazendo? A menina logo respondeu, nada, mamãe. Então, esses 2 pontos que tem na primeira frase e na terceira frase, por que está sendo utilizado? Lembra na lousa que eu expliquei para vocês? Quando podemos utilizar os 2 pontos? Podemos utilizar numa explicação, podemos utilizar em um diálogo, por exemplo, quando alguém vai falar, ele vai sinalizar que alguém vai falar, e também quando estamos enumerando. Então, essa situação, qual que é? Qual delas? Observe lá os 2 pontos, o que ele está indicando. B. Tereza resolveu passar na feira e comprou laranjas, bananas, couve, rabanetes, tomates, ovos e temperos. E a situação dos 2 pontos? Qual das 3 que eu acabei de falar que vai se encaixar aqui? Número 2. Complete o texto com as vírgulas e os 2 pontos que estão faltando. Letra A. Então, Ricardo perguntou ao vovô. Quem que você vai colocar aí? É os 2 pontos ou é a vírgula? Vovô, onde está a vovó? O velhinho respondeu com os olhos cheios de lágrimas. No céu, meu filho, onde nós todos vamos nos encontrar um dia. Letra B. O desaparecimento do surfista continua sem explicação. Alguns amigos acham que ele resolveu entrar no mar apesar da ressaca, isto é, do forte movimento das ondas. E letra C, moral da história, o importante não é ser o mais rápido, mas nunca desistir. Por hoje acabamos, espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser, e um beijo no coração. Não esqueça de colocar o nome de vocês e de assistir a aula da professora Laís, tá? Tchau, até mais.